O capítulo 1155 se chama Piratas Rocks, em alusão à formação do infame bando que acompanhamos durante as páginas. Mas lendo o capítulo fica claro que o tema não é a união, e sim a centralização do poder na figura mais que carismática e aterrorizante de Rox de Shebeck. A cada fala, a cada movimento, com cada ideia, ele rouba a cena. 56 anos no passado, Shebeck chegou na sala proibida do castelo de Pangeia e cara a cara ameaçou Imu. Depois disso, os sonhos dos homens não têm mais fim. Shebeck se mostrou diferente, e mesmo sabendo que o fim da sua história provavelmente será trágico, agora no presente, o Oda nos deixa com gostinho de quero mais. Mas precisamos ter muito cuidado, porque talvez esse gostinho fique na boca por muito mais tempo que imaginávamos. Fala galera, espero aqui, eu sou o Derek, deixa o like, se inscreve, o vídeo foi insano. Rox de Shebeck roubando a cena, a gente vai falar sobre vários detalhes ocultos, significados narrativos e outras questões que vão confirmar teorias que já haviam sido colocadas em pautas há muito tempo aqui no canal. Mas antes disso, deixa o like, se inscreve, dá essa moral pra gente. Elanzito, você é o rei da edição. Chama a vinheta, monstro. Parte 1, Shebeck versus Loki. Temos uma linda capa colorida com chapéus de palha pelos arranha-céus, fazendo uma travessia super segura, usando uma escada, né? Dá pra ver pela cara do Usopp segurando no Luffy, tá tudo certo. Mas o capítulo realmente começa de onde paramos no 1154. Loki se depara com o grupo de Shebeck e, respondendo às duas perguntas que tinham sido feitas, confirma que aquela terra gelada é Elbaf e também que o seu pai não está presente. Ele está em uma viagem, em uma jornada. Nesse momento que o Shebeck entende que ele não está falando com um mini gigante qualquer. Aquele ali é o filho do rei Harold, príncipe Loki. Essa informação normalmente suavizaria as relações. Outros personagens tomariam uma abordagem mais diplomática, mais respeitosa. Mas não, estamos falando de Rox de Shebeck. Ele não vê a conversa com o príncipe como um obstáculo, uma mudança de ritmo. Ele vê como uma oportunidade. Lembra alguém? Rapidamente ele recalcula o discurso e decide usar os ferimentos do príncipe como a principal peça de barganha pela atenção do Harold. Uma chantagem, uma manipulação baseada numa realidade. O príncipe realmente estava ferido, mas não era por isso que o Shebeck queria que ele retornasse. A essa altura, acompanhamos pelo flashback o quanto Loki havia sido abusado pela vida e principalmente pela própria família. Além do tratamento desumano e das tentativas de assassinato e desfiguração permanentes aplicadas por sua mãe, mesmo depois do retorno do pai devido às constantes viagens, Loki havia sido criado por um tio materno completamente sádico que alimentava-o literalmente com lixo. Contando então esse contexto, Loki reage como esperado. Quando alguém como Shebeck coloca em pauta a sua própria segurança como motivo verdadeiro de preocupação com o pai, a ponto de fazê-lo retornar de sua viagem, Loki fica confuso, se sente ofendido, vulnerável, ele responde com violência, não quer ser ordenado por uma pessoa pequena e fraca como um humano. E mesmo assim, Shebeck não hesita. No meio do chilique juvenil do Loki, ele imediatamente o golpeia com sua espada. Isso tem um significado maior do que parece. Por um lado é divertido, ele usa o próprio golpe que ele deu para justificar a ligação do garoto, basicamente dando uma dura lição. Por outro lado, automaticamente entendemos que esse pirata faz o seu próprio destino, ele molda o mundo à sua vontade, não importa a situação. Cada momento do Shebeck é imbuído dessa personalidade, desse hype, desse carisma dele, e você entende, esse capítulo ele é meio que feito para você entender como Rox de Shebeck conseguiu liderar piratas tão lendários que se tornariam Yonkous e mitos infames da história da pirataria. Fora isso, a gente também entende o quanto ele sabia do mundo e como era de fato interessante estar ao lado desse cara. Inclusive a risada, a diversão que ele tá de agredir uma criança, por maior que ela seja, explicita perfeitamente como é o personagem.
E você já deve ter notado, outro detalhe importante é a participação do narrador durante esse flashback, em específico esse capítulo 11:55. A primeira aparição é justamente para descrever o estilo de espada do Shebek, e para mim isso não é à toa. Se repararmos, a forma que ele golpeia parece muito com o Roger se preparando para o Kamusari, o mesmo golpe que já vimos outra geração usar, o próprio Shanks. Mas a diferença também pode ser observado. Tanto no Kamusari do Roger, que vimos no flashback no Oden, quanto o Kamusari do Shanks, que vimos ser usado contra o Kid, o impacto é um corte que desmantela tudo que se encontra no caminho. Já o Shebek golpeia como se fosse um martelo, um canhão de navio. São estilos diferentes da arte da espada que geram danos diferentes, com personagens que, por mais que também tenham D, parecem ter convicções completamente opostas. O que isso significa? Significa que 10 anos antes de cruzarem espadas em God Valley, o Oda já mostrava as diferenças entre Shebek e Roger para o leitor. E, gente, isso é importante, não vamos se perder na cronologia. Vamos lá, galera, em anos decrescentes. 38 anos atrás, God Valley, supostamente, tem a morte do Shebek. 48 anos atrás, o Shebek aparece em Elbaf à procura do Harold por causa dos eventos de 56 anos atrás. Lá aconteceu o Reverie, onde Shebek sequestrou 5 reis, matou um almirante e cruzou espadas com o rei de Elbaf. Parte 2, Shebek vs Imu. No capítulo 1154, ficamos sabendo sobre a participação do Shebek no Reverie por rumores da conversa entre Yaru e Harold. Agora, entendemos que a realidade era muito pior do que chegou em Elbaf. Shebek sequestrou 5 reis e estava tentando usar como barganha para conseguir algo de Imu. O Oda não dá muito detalhe, a gente vê os guardas desesperados conversando entre si e tal, e pum! A gente entra no Salão das Flores. E esse salão já tinha nome e foi citado pela primeira vez lá no capítulo 908. Cara, o Oda montou um quebra-cabeça maravilhoso que agora juntos vamos destrinchar. Se liga nessa. Esse salão é um personagem por si só. A primeira vez que vemos ele é no capítulo 908, durante o Reverie que aconteceu nesse mesmo ano da história que tá rolando agora as aventuras do Luffy. E esse momento, 56 anos atrás com o Shebek, é uma referência direta ao capítulo 908, porque essa aparição de Imu é um paralelo com o flashback do capítulo 1155. Analisando os quadros de 908, vemos Imu sendo informado por uma serviçal da chegada dos reis para o Reverie. Essa serviçal agora é conhecida por nós porque 56 anos antes vemos ela no flashback. Sim, apesar da roupa e da máscara, nitidamente é a Gunko, porque essa personagem também tem heterocromia, uma condição que deixa um olho de cada cor. E graças a esse detalhe, a maneira que o Oda colocou, você vai reparar logo depois nos quadros de 908, a gente vê os cartazes rasgados por Imu com as caras da Shirahoshi, do Luffy e também do Marshall D. Teach. Ou seja, ela lembra de Shebek, ela lembra de Roger e talvez ela saiba que Poseidon é uma arma ancestral. Eu tô falando dela pra Imu, mas na verdade a gente não faz ideia do gênero, pode ser ela, pode ser ele. Na verdade, a minha impressão agora é que Imu é o Imu Neurona do passado possuindo o corpo da Lily. Mas vamos falar um pouquinho disso um pouquinho mais pra frente. Agora, foco no Salão das Flores. O que a Gunko tá lá 56 anos atrás revela? Bom, de fato, ela é uma personagem que está sob a influência completa de Imu porque ela parou de envelhecer. Contando com um mini flashback que envolvia o Brook lá no capítulo 1149 e também com a recente correção do volume que confirmou que o nome dela é Manmayer Gunko, ou seja, ela também é de uma família real muito antiga, o Oda já nos deu várias pistas que apontam para um passado conjunto do Brook com a Gunko, antes dela cumprir seu papel como cavaleira sagrada e aparentemente assistente particular do Imu. Inclusive, esse papel é muito comum durante várias sociedades aristocráticas durante as eras. Dos persas aos chineses, passando pelas monarquias europeias, falando do Império Otomano, rainhas, reis, pessoas ali no auge do poder, geralmente têm seus assistentes pessoais, as pessoas mais próximas de si, mais íntimas, que podem servir no alto da corte. E por isso, parece que a Gunko, da família Manmayer, tem uma posição de elite próxima do rei do mundo, mas ao mesmo tempo subserviente.
talvez essa família seja a mais antiga ou leal há mais tempo aos Nerona, que especulamos ser a família de Mu, o rei do mundo. Eu acredito que a gente vai descobrir essas nuances quando a gente entender mais sobre o passado da Gunko com o Brook. A gente lembra que o Brook, antes de virar pirata, era líder de uma escolta real. Seguindo as revelações do capítulo 1149, seguindo também a reação da Gunko à música do Brook, a música New Road, provavelmente a gente vai conectar esse passado da Gunko criança com a família que o Brook servia no passado. Fica de olho nisso. Voltando para a cena, outro detalhe fascinante é a reação do próprio Shebek. O Imu rejeita a oferta, 5 reis não é o suficiente para tentar mover ele. E de certa maneira o Shebek parece entender, ele não usa aquela oportunidade para se frustrar, pelo contrário, ele fala, é isso aí mesmo, mas eu trouxe o caos para Marijô, não trouxe mesmo? Essa autoafirmação perante o Imu mostra o calibre do Shebek e o quanto ele acredita em si. Mais um detalhe que o Oda não deixa passar batido. E aí o narrador entra em ação para deixar mais algumas informações valiosas. Shebek aparentemente era um pirata que seguia Davy Jones. E além disso, ele sabia que não havia nada que podia ser feito naquele momento, além de deixar uma promessa. Imediatamente a gente já pensa em propósito herdado, vontade dos D, em Marshall D. Teach. O Oda literalmente introduziu o Shebek como pai do Teach e depois bota ele para falar diretamente com o Imu. Será que a gente já não está pensando nesse propósito herdado ou em algo ainda mais macabro? Será que o Shebek realmente está no mesmo corpo do Barba Negra e sua promessa vai ser cumprida de forma literal? É mais uma possibilidade que o Oda malandramente joga ali e deixa na nossa mão. É o barrigão ou não é? Agora foco que precisamos falar do Davy Jones e não é o mago. A primeira vez que essa figura lendária é mencionada na obra é no capítulo 306, chamado Davy Back Fight. O próprio nome da competição pirata é uma referência ao mito, e é o principal atrativo desses jogos, obter tripulantes poderosos. E aí lá no capítulo 306, mais de 20 anos atrás, o Chopper pergunta para Robin na cara dura, quem era Davy Jones? Robin conta que, segundo o mito, ele é um pirata amaldiçoado que mora no fundo do oceano. Tão ganancioso que tudo que cairia no fundo do mar se tornaria a sua posse. Mas essa lenda não informa muito sobre ele e as suas intenções. No entanto, se deparando com a lenda do Shebek e o passado histórico de One Piece, tranquilamente ele pode ser mais uma figura trágica do passado que teve a história propositalmente apagada, vivendo apenas de contos e lendas populares. Em uma entrevista da Jump Festa, o Oda comentou como uma lenda que está por aí vai aparecer de novo. A gente pode pensar que é o Shebek, mas a essa altura até o próprio Davy Jones pode ser essa lenda. A gente não pode esquecer, o homem com a cicatriz das chamas tá por aí. Então pode ser uma referência do Oda dessa figura, ou simplesmente só mais uma jogada aí que vai compor a figura do Shebek, que ironicamente sempre tá compondo a figura do Barba Negra. Engraçado é que no SBS do volume 38, o Oda respondeu uma pergunta direta de um fã, mas claro, daquele jeito engraçadinho, despistando a realidade. Isso aqui é basicamente tudo que é canon que a gente sabe sobre o Davy Jones na obra, uma zoeira do Oda. Segura a resposta. Bem, pra deixar claro, Davy Back não existe nenhuma lenda. O Davy Back Fight é um jogo que existe apenas no mundo de One Piece. Mas o armário de Davy Jones, que a Robin menciona no volume 33, é uma lenda bem conhecida entre marinheiros da vida real. Olha como o Oda é malandro. Em vez de falar do Davy Jones da história, ele começa a falar do Davy Jones da vida real e da lenda do armário. Há várias versões diferentes, mas em geral, estamos falando de um pirata ganancioso e desprezível chamado Davy Jones. Um chefe de convés que ficou famoso por guardar todos os bens da sua tripulação no próprio armário. Aqui o Oda deixa claro que ele era muito perverso, um pirata que era maldoso entre os piratas, a ponto de um dia o próprio diabo amaldiçoá-lo a viver para sempre no fundo do mar, esfregando o convés de um navio afundado e guardando todos os tesouros submersos em seu armário, onde nunca mais seriam vistos. Agora, explorando essa resposta do Oda, a gente pode dissecar um mundo diferente agora no capítulo 1155, mais de 800 capítulos depois do 306. Um pirata ganancioso do passado é condenado pelo diabo a esfregar os convéses de um navio no fundo do oceano. Engraçado que no capítulo passado, no 1154, o Oda falou sobre a construção de um navio que estava no fundo do oceano. Aparentemente, os gigantes da Gareira, que foram congelados pelas mãos do governo mundial há muito tempo no passado, construíram esse navio no fundo do oceano.
O Davy Jones foi condenado pelo próprio diabo, e a gente tem vários indícios que o Imu representa essa figura, pelo pacto satânico, pelas habilidades dele, Dome Reverso, o chifre, a cauda, enfim, tem várias relações entre Satã, o diabo, e o próprio Imu. Se ele foi condenado pelo Imu no passado, será que tem alguma coisa a ver com a Noah, com o grande navio que foi construído pelos gigantes ancestrais da Gareira, que foi uma promessa de Joy Boy? Será que Davy Jones, que aparentemente inspirava Shebeck, não era tão ruim assim? Ou também era obcecado a ir contra o governo mundial? Tudo pode estar escondido numa resposta boba de Oda. Isso é One Piece, isso é Davy Jones. É isso, galera. Cada brincadeira e mito em One Piece tem um fundo de verdade. Conhecendo Shebeck, faz sentido que Davy Jones, de fato, fosse um pirata ganancioso que colocasse os próprios interesses acima de tudo, até mesmo à frente da própria tripulação. Inclusive, essa é parte da temática do capítulo dos próprios Piratas Rocks. Cada um por si, ninguém por todos. E o 13.6 guarda mais um detalhe importante. A Ilha Pirata, que é citada nesse capítulo, é mais um foreshadow insano do Oda, porque 849 capítulos depois, Hachinoso, que na época ainda não tinha nome, virou uma das chaves da guinada de poder do lendário Rocks de Shebeck. Isso nos leva à parte 3, Shebeck versus Harold. O narrador segue, informando que o incidente do Reverie acabaria abafado pelo governo mundial. E de fato, é interessante ver como o Shebeck foi um dos maiores algozes do Imu e dos Dragões Celestiais, mas a gente passa literalmente 957 capítulos sem nunca nem ouvir o seu nome. A gente lembra no 1154 como Harold se infiltrou no Reverie para tentar obter a ajuda dos reis e do governo mundial para conectar Elbaf ao resto do mundo pela diplomacia, comércio e outras formas não violentas de interação, mas não deu certo. E no 1155 a gente vê o Harold correndo, pegando fogo, tentando escapar daquela situação insana. Mas, na verdade, aquilo foi um mal entendido. A impressão que dá é que nessa época algum dos três almirantes tinha um poder de fogo, possivelmente a própria Mera Mera no Mi. Pode ser um foreshadow interessante desse passado bélico da marinha. No entanto, o que fica claro é que o Harold está sendo culpado pelos atos do Shebeck. No início do capítulo falam que um homem grande de capa preta tinha sido responsável pelo sequestro dos reis e pelo ataque ao almirante. E aí a sempre competente guarda de Marijoá olha o maior homem de capa preta do mundo e fala: ah, foi ele mesmo, com certeza. Burros! Por isso também que ele não entende essa hostilidade toda. Mas quando ele se depara com o Shebeck, a aura, a presença, tudo pra ele fica nítido quem é o verdadeiro culpado. E é legal porque o Shebeck também fica chocado com a presença do Harold. Não pode esquecer que nessa altura a reputação dos gigantes é diferente. Eles são perigosos, selvagens, violentos, mas o Harold já está trabalhando há mais ou menos uns 20 anos para tentar mudar essa percepção. Só que não mudou completamente. Shebeck e Harold cruzam espadas no impacto insano. Uma página dupla que fala muito, tanto pelo diálogo quanto pela arte incrível. Vendo de lado o Clash, podemos notar que as lâminas nunca se tocam à la Barba Branca versus Roger. É um impacto tão enorme que derruba tudo num raio de 5 km, como se fosse uma mini bomba atômica. E ali, através das espadas, os dois se apresentam, Harold e Shebeck. Só que sem muito tempo. O Harold acaba seguindo os conselhos do pirata maluco e usa a força combinada dos dois para atrasar o poderio da marinha e do governo mundial e escapar de Marijoá com vida. Eles cooperam ali rapidamente, no improviso, né? O Shebeck tem essa voz de domínio, essa voz de comando e esse carisma que faz as pessoas seguirem ele. Poder também que a gente já viu na mão do Luffy, só que de uma maneira bem mais positiva, bem mais benevolente. Não interessa que nesse momento os dois escapam. Shebeck avisa pro Harold para que lado é o novo mundo e também Elbaf. O Harold agradece e fala, valeu irmão, e simplesmente pula da Red Line, como se não tivesse vários quilômetros de altura. Cara, muito hype, que cena e que sequência. E ela nos leva diretamente para a parte 4, Shebeck versus Piratas Rocks. 56 anos atrás, após o sequestro de 5 reis e o assassinato de um almirante, Shebeck passou a ser um dos homens mais procurados do mundo. Algum tempo depois, um navio do governo mundial carregando tributos e impostos para Marijoá foi interceptado. No processo, os gigantescos portões da justiça foram destruídos. Se você não lembra dos portões da saga de Enies Lobby, um pouquinho mais pra frente de Impel Down, eles são basicamente construções colossais que muito se especula vieram lá da época do Reino Antigo, quando a tecnologia estava no ápice da história de One Piece. Então é um feito absurdo. Descobrimos também que Shebeck sempre foi contra o governo mundial e sempre agiu assim, mas a partir do saque do navio dos Dragões Celestiais, ele passou a também mirar em piratas.
como um seguidor do Davy Jones, ele usa justamente as Davy Back Fights para fortalecer o seu próprio grupo, o seu próprio bando. E dessa maneira ele consegue obter os nomes mais poderosos e infames dos mares sem ter que recrutar eles de jovens. Dá pra ver o Shebeck usando as recompensas da marinha para definir o seu próximo alvo. No quadro seguinte, vemos ele participar das mesmas competições que o Fox usou contra os Chapéus de Palha lá no mangá, em específico o Kombato, que é simplesmente aquele boxe maluco. E não vamos esquecer da linha do tempo. Nessa pegada, o Shebeck passou os próximos 8 anos reunindo os piratas mais poderosos, mais infames e também com características específicas que ele queria para conseguir fazer o seu plano final, que ele comenta lá no finalzinho desse capítulo. Chegando em Elbaf, a gente consegue ver ele conversando com Barba Branca e falando sobre o quão incrível o Harold é. De volta à Terra dos Gigantes, 48 anos no passado, Harold parece ser bem carinhoso com o Loki. Ele realmente voltou porque o príncipe se feriu, o que deve ter sido uma surpresa gigante para o Loki, mas não o suficiente para curar o seu coração. O Oda coloca ele no balãozinho de fala e mesmo com todos os indícios, ele não consegue acreditar que o pai voltou para ele, que é um pouco triste, mas também vai ter desdobramentos gigantes na história. Meio a contragosto, Harold aparece e encontra Rox de Shebeck. Pela primeira vez, a gente observa o design completo do pirata. E logo de cara dá pra notar o quão fanboy o Loki se tornou, porque a roupa dele adulto é igualzinha à do Shebeck, uma inspiração nítida. E nesse momento a gente também consegue ver o design, observar mais detalhes de cada um dos piratas que Shebeck recrutou nos últimos 8 anos. E galera, o hype é real, vamos falar de cada um deles. Mas antes, vamos falar da personalidade do Shebeck. Ele lembra demais o próprio filho, ele lembra demais o Barba Negra. E esse diálogo bate muito com o Teach recrutando o Kuzan para sua tripulação depois do incidente em Punk Hazard. Não é sobre o que você acha do Shebeck, não é sobre o que você acha dos objetivos dele em específico. É sobre o que você tem a vencer junto com os mais poderosos. Isso sempre uniu os Rocks e aparentemente também une os piratas do Barba Negra. Despojado, determinado, ambicioso, várias qualidades podem ser vistas em pai e também em filho. Shebeck faz o convite oficial, mas Harold rejeita. Essa altura ele quer ser um rei que pode representar Elbaf em uma capacidade oficial, ou seja, também tratando com o governo mundial e outros reinos associados. Se unir ao Shebeck teria o efeito contrário ao desejado pelo Harold, que é justamente a aproximação aos outros reinos. Mas o Shebeck não tá nem aí. Ele vê o governo mundial como inimigo e, consequentemente, todos os países aliados como peões numa grande jogada. Você, leitor de One Piece, que tá vendo aqui o vídeo a essa altura do campeonato, vai falar que ele tá errado? De certa maneira não tá, mas é um pouco radical demais. Além disso, a essa altura o Harold não tinha tanta noção de tudo que rolava no mundo. Shebeck quer resolver as coisas pela força. E citando os exércitos de Elbaf, ele acaba se aproximando dos desejos de Imu e dos Cavaleiros Sagrados de uma maneira que ele nem imagina. Mas Harold sabe que esse caminho, o da violência e da conquista, é um caminho que ele aprendeu a rejeitar. Por sua relação com a Ida e por suas viagens, por suas amizades com diferentes raças, diferentes contextos, diferentes culturas, Harold não é narcisista a ponto de achar que a sua visão é a única e é a correta, que deveria ser imposta para todo mundo. No entanto, para Shebeck, ele é inocente demais. O Oda é muito inteligente porque os personagens podem concordar em certas coisas, em certas oposições, mas a bondade está na nuance. Ninguém vira para você e fala: olá, eu sou um grandíssimo FDP. As pessoas, por suas atitudes, vão revelando suas verdadeiras intenções. Em One Piece, esses grandes piratas, esses grandes líderes, esses grandes homens também revelam o verdadeiro caráter através das suas atitudes. E Shebeck, por mais que tenha um discurso muito sedutor e carismático e esteja no lado certo, ao se opor a Imu, vai mostrar na sua nuance que, na verdade, assim como Harold suspeitava, também é um vilão. Mas esse ainda não é o momento. Nesse momento a gente tá hypado com o Shebeck porque ele quer matar o Imu e tá certo, irmão. No alto da discussão, Barba Branca tenta pedir calma. Vamos só comer, galera. O que engatilha Harold a dar um conselho pro resto da tripulação. Se unir ao Rox só vai levar vocês ao fracasso e à ruína. Mas rapidamente o Harold entende que as coisas não são simples assim. Chique é o primeiro a rir na cara do rei. Um deboche tão grande que faz tão pouco da vida do próprio líder do bando que coloca em perspectiva como naquela tripulação cada pirata tem seu próprio interesse.
E é desse jeitinho individualista que somos apresentados a cada um dos Piratas Rocks. Shiki, o fora da lei, o futuro Leão Dourado, é complementado por Miss Bakken, a ladra científica, que informa que os desejos do Shebek são só seus, mas também partilhar deles pode ser muito lucrativo. Depois disso, cara, cada figura revela um novo Nepo Baby atual de One Piece. Olha essa. Um gangster do West Blue chamado Don Marlon. E cara, se isso não for uma referência ao Marlon Brando, que interpreta o Vito Corleone em O Poderoso Chefão, eu sou uma bananeira alada. Outro detalhe enorme é que ele é do West Blue, mesmo local de nascença do Capone Gang Bege. Ou seja, muito provavelmente pai e filho, ou algum parente, ou algum protegido, alguém que inspirou o Capone Gang Bege em seguir o caminho da máfia. Nosso Don Marlon nos conta sobre a história de Hachinosso. Essa ilha originalmente era conhecida como uma ilha penal, onde os piores prisioneiros eram enviados para serem exilados. Depois vemos Edward Newgate, o futuro Barba Branca, também comentando sobre como essa ilha era feita para ser deserta, completamente inóspita, para as pessoas simplesmente chegarem, sofrerem e morrerem. Inclusive, gente, esse é o ponto do review que eu tenho que revelar que a Ilha Pirata, a Ilha Colmeia, Hachinosso, na verdade, é a Austrália. Eu não tô nem zoando. Entre 1788 e 1868, o Império Britânico enviou mais de 160 mil prisioneiros para suas colônias penais, como a Austrália, sendo mais específico ali a região de New South Wales e também Botany Bay. Isso não era uma coisa que só o Império Britânico faziam. Outras grandes potências coloniais também tinham essa mesma atitude. A França, por exemplo, pegou uma ilha perto da Guiana Francesa, conhecida como a Ilha do Diabo, e durante um século inteiro jogou para lá os seus prisioneiros políticos. Então Oda nitidamente está se inspirando, na minha opinião, na Austrália, porque ela também é um país que passa a prosperar futuramente, onde esses prisioneiros se tornam uma espécie de grupo colonizador, meio que à força, porque eles precisavam sobreviver. E o homem que nos informa isso é simplesmente o guru dos piratas, Ochoko, que, galera, também é um Nepo Daddy. Para começar, ele é igualzinho ao Caribou. E você lembra da última vez que vimos o Caribou? Pois é, foi em Egghead sendo capturado / resgatado pela Catarina Devon e Ivan Auger. Se você não lembra desse enredo, o Caribou basicamente vai contar pro Barba Negra sobre as duas armas ancestrais que ele acabou descobrindo porque ele é um pântano safado. Poseidon, que é a Shirahoshi, e também Pluton, que aparentemente está em algum lugar de Wano e ele ouviu as conversas secretas. E outro detalhe é que você talvez não lembre, mas eu vou lembrar vocês, tem vídeo aqui nesse canal sobre esse incidente específico. Lembra do incidente de Rockport? Então, pois é. Durante o time skip, quem comandava a Ilha Pirata ainda era o próprio Ochoko. Só que o Ochoko acabou sendo enfrentado pelo Law, que roubou 100 corações piratas. Junto com o Barba Negra, que também se aliou naquela situação, ele acabou caindo, o Law virou Shichibukai para ir para Punk Hazard para montar o plano dele contra o Doflamingo, e o Barba Negra obteve o comando de Hachinosso, e aí tu começa o time skip com ele já dominando a ilha como Comodoro em operação. Seguindo o baile, com a boca cheia, conhecemos pela primeira vez Gan Zui. Talvez ele seja o Wang Zi, que também que já foi tanto comentado, eu não sei como é que tá a tradução bonitinha, mas ele certamente é a figura gigantesca que vimos durante Thriller Bark. E é isso, né? A história é que aparentemente Hachinosso estava sentada numa pilha de ouro, minas secretas, alguma riqueza secreta, que a galera local começou a usar para resistir ao governo mundial. Então, de uma ilha penal com os prisioneiros, virou realmente uma ilha de bandidos, de um poder paralelo contra o governo mundial. E aí foi aí que Shebek entrou. De alguma maneira, ele conseguiu convencer o governo que ele traria ordem para Hachinosso e aí depois devolveria o controle para o governo mundial. Mas claro que é um golpe. Ele quer pegar esse financiamento do governo mundial, subornar os bandidos da ilha, passar a ser o próprio chefe deles e usar isso contra o próprio governo. Oda gênio. No fim, ele seria o dono do paraíso pirata. Ele continua seu discurso megalomaníaco falando que aquilo é apenas o prólogo da sua vida. Seu plano, na verdade, era transformar aquela ilha como base, aniquilar a marinha, destruir a terra sagrada de Marijoá e depois finalmente se tornar rei do mundo. Isso nos leva à parte 5, Shebek versus o mundo. Harold parece preocupado, não acredita nas palavras do Shebek porque ele está falando em dominar todo o planeta. E não tem como dizer que ele não acredita nisso a todo custo. E a crença dele é tão grande que ele sabe que se não ele, alguém um dia irá desmantelar o domínio do governo mundial. Inclusive, vale o exercício. Será que se naquele momento Harold dropasse tudo e entrasse na tripulação dos Rocks, hoje o mundo de One Piece não teria Imu, mas teria como rei Rocks de Shebek? Vale uma reflexão. E é interessante porque aquelas palavras, aquela emoção não ressoaram tanto com Harold, mas com o jovem e impressionável príncipe Loki, elas bateram mais forte que martelo.
A partir daquele momento, o mundo seria o seu grande sonho. Igualzinho a Catarina Devon e o Van Auger respondem ao Jay Garcia Saturno lá em Egghead. Esse momento ganha uma nova importância porque o Jay Garcia reconhece que Tite tinha uma linhagem especial e, em resposta ao seu indagamento sobre o que ele queria, Catarina Devon e Van Auger falam algo que talvez o governo mundial já soubesse. Ele quer o mundo. Isso não é novidade porque o Shebeck falou isso na cara do Imu. Ele falou que um dia ele ia retornar e talvez quem retorne seja a Barba Negra. Depois disso, por mais 4 anos, ou seja, 44 anos no passado, enquanto unia forças e mais tripulantes poderosos, Shebeck convidou Harold, que negou todos os pedidos. Faz sentido também que durante esse período, o Loki tenha guardado mais ressentimento com o pai, que jogava seu sonho no lixo todas as vezes que negava o grande pirata. 14 anos atrás, no dia da morte do Harold, o Loki ainda está comentando sobre isso, porque quando ele se junta com Yaru, ele reclama que o pai não quis se juntar ao Shebeck. E é nesse contexto que devemos ter visto cenas, como no mini flashback do capítulo 1145, quando o Loki é espancado de novo pelo Capitão Pirata. E aí no final, o capítulo se encerra de maneira muito simbólica, com a grande Jolly Roger dos Piratas Rocks. Eu não tenho dúvida que essa Jolly Roger foi obtida em uma Dave Back Fight, porque Oda faz questão de falar que àquela altura que eles vão lá para Elbaf, eles nem tinham ainda uma bandeira pirata. Isso faz todo sentido. Os Piratas Rocks não criam através da amizade, da criatividade, do desenho, da arte. Eles simplesmente roubam o que já tá lá, porque eles são maiores e mais fortes. Isso é Rocks de Shebeck. E aí, no fim, o Shebeck começa o seu plano finalmente, que 6 anos depois culminaria no grande confronto contra Roger e Garp, lá em Ratinoso. E aí, aquilo é God Valley. Galera, que capítulo, que momento. Não vamos esquecer a timeline, tá? 56 anos atrás, o Rever que o Shebeck matou o Almirante. 48 anos atrás, ele pede pela primeira vez para o Harold se juntar ao seu bando. 44 anos atrás, ele parte em sua jornada em busca do mundo. E 38 anos atrás, ele desaparece para nunca mais ser mencionado historicamente no evento de God Valley. Esse foi o review, tentei falar de tudo que dava, a família de Nepo Baby, tinha mais coisa pra comentar, queria comentar do bug, não deu tempo, vou comentar depois sobre o bug. E é isso, galera, Alanzito mandou muito na edição, um beijo, um queijo, galera, é isso e valeu! Galera, pode palha secreto, eu tenho muito o que falar sobre como o Neymar tem haki do rei, que deixa todo mundo bobo ao redor dele. Jogadores do Flamengo bobo, Felipe Luiz bobo. Caraca, Felipe Luiz veio aí pra esculachar o Pedro em público um leão, porra. Não, ridículo, lamentável. Então, mano, concordo com a postura correta. Porra, toma a taca do Neymar, fica sendo mogado, abraçado antes do jogo. Oh, somos amigos de longa data, um amigo assim. A minha que é bilionário, né, porra? Todo mundo quer ficar lá nadando. Eu sei que o segredo do Neymar é que todo mundo quer ficar nadando na piscina do Neymar e jogar o boliche do Neymar, e ir no cinema do Neymar, no jato do Neymar, com o pai do Neymar. Só que, gente, dinheiro não é tudo na vida. O cara é paia. O cara é paia, gente. O maluco é... Enfim, 1-0 Santos. Parabéns aí para os 3 santistas do público. Amo vocês demais. Um beijo e ponde para o secreto.